A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, por intermédio do nosso Salvador, força e nos dê graça, e que os céus nos abençoe e nos dê proteção, que a mão de Deus esteja sempre sobre nossas vidas, nos guardando de todo o ardil do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer essa rica e gloriosa oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar algo da parte do Senhor, que é da tua palavra, a profecia das revelações da palavra remo, que é a palavra de Deus em revelação e profecia, né, nesse ministério maravilhoso. Engrandecido seja Deus, louvado seja o nome do Senhor nas vossas vidas. Venham participar desse maná maravilhoso a qual o Senhor nos concede essa noite. Bem-aventurados são vós que dá ouvido à profecia dessa palavra e aguarda-as no seu coração e as praticam. Louvado seja Deus nas vossas vidas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Né? Está aí o tema: o mundo despreza o servo, mas o reino surge da descendência de Davi. Quer dizer, que da linhagem de Jessé, pai de Davi, surgirá um rebento. E esse rebento vai trazer o conserto, a espada para a terra, que é a palavra de Deus. Aqui é o surgimento de Jesus. Falar de um homem a qual Isaías, um grande profeta de Deus, a qual é chamado o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou acerca da vinda do Messias, de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa fonte, a nossa rocha, a quem nós devemos estar estacado. É na rocha que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É um motivo de alegria estarmos aqui nessa noite, para engrandecer o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus com a harpa cristã de número 432. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus, maravilha de Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome nessa noite. Receba esse louvor com aroma suave às tuas narinas, Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, Salvador. No teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre ser. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, Salvador, no teu sangue puro carmesim, carmesim, minha vida torna para ser Senhor, tua para sempre ser. Aleluia, Jesus. Já o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios Jeová falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, Salvador, no teu sangue puro carmesim, carmesim, minha vida toma
para ser Senhor, tua para sempre ser. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu perdão, a minha alma lava, Salvador, Salvador, o teu sangue puro, carmesim, carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre ser. Oh, aleluia, Jesus, recebe-nos, Senhor, as nossas orações como aroma suave, Senhor. Que a glória de nossas orações chegue aos teus ouvidos, que o nosso clamor chega diante de ti, Senhor. Que o Senhor inclina os teus ouvidos ao clamor dos teus servos nessa noite, aleluia. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, Salvador, o teu sangue puro, carmesim, carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre ser. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, glória a Deus, aleluia. Harpa cristã de número 36, exilado. Oh, aleluia, Jesus. Toma, Senhor, direção em nossas vidas. Toma, Senhor, nossas vidas em tuas mãos e nos guia por meio do teu Espírito Santo. Vida, pátria, estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me cantar. Vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Oh, aleluia, Jesus. Jesus me deu a sua promessa e vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muito, muito culpados sou. Oh, em seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Oh, aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir.
qual passarinho para o ninho, para os braços seu fugir. É fiel, sabe, dessa quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Oh, aleluia, Jesus. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lá no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem bem cantar. São terrestres esplendores, mas contemplo meu lar, mas contemplo meu lar. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Vamos só fazer aqui mais um hino. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 447. Nascer-te de novo, anda já com Deus. Pertences ao povo que vai para o céu. Tens a lei descrita no teu coração. Em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao final da vida, lá no céu tu estarás. E a descer-te as águas, passa-te o Jordão. Tens ainda mágoas no teu coração, por te batizado, como foi Jesus, segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da vida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tem o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Marcha para a glória, andas para os céus. O caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da vida, lá no céu tu estarás. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, tem-te preparado para dizer amém.
água eu preciso, clara é tua luz, canta com os remidos, vem Senhor Jesus. E o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás, ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Só uma palavra de introdução e assim eu vou fazer a oração para nós pegarmos a parte principal. Prestemos atenção, onde diz, Isaías 54, o mundo despreza o céu. Olha o que profetiza Isaías. Ora, quem creu em nossa pregação? Uma pergunta. E a quem foi revelado o braço de Elohim, que é nosso Deus? Ele cresceu diante dele como um broto, tenro, e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico, pelo que pudéssemos ser ativados. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou com alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser, sobre seu corpo, levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado, mas de fato ele foi transpassado por causa da nossa própria culpa e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele. E mediante sua ferida fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errante. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Elohim fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi maltratado e humilhado, torturado com tudo. Não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento, tirando ele, foi preso. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo. Ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura
como ímpio e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, e nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos que o profeta Isaías, o profeta messiânico, o qual profetizou sobre a vida de Jesus. O único que mais profetizou sobre a vida de Jesus, por isso ele é considerado o profeta messiânico. Isaías era um homem que, por sua vez, quando o Senhor se apresentou, quando ele viu aquela glória de Deus, ele se considerou um homem, aleluia, louvado seja Deus, um homem insensato. Ele se considerou um homem impuro diante daquela glória de Deus. E ele se subjugou, dizendo: olha, eu não sou digno de haver tamanho tão glória de Deus. Um homem que a qual se humilhou e reconheceu suas insignificâncias, suas indebilidades, reconheceu as suas ignorâncias diante do Senhor, e o qual ele disse que não era digno, por tamanha santidade a qual era o nosso Deus, aonde o Senhor, por outra vez, envia um anjo do seu trono, envia um anjo dali de onde ele estava assentado, cujo aquele anjo trouxe uma brasa do altar, do fogo do Senhor. E chegou diante de Isaías, purificando o seu lábio, atando aquela brasa de fogo em os lábios de Isaías, dizendo: toda a impureza agora está consumada na sua vida. Tornando aquele homem um homem puro, um homem prudente, um homem temente, um homem reverenciado e um profeta, o qual não se dissipou e não fugiu do seu propósito para com o Senhor. O homem o qual, em carne e osso, o qual se dirigiu em levar as palavras de um profeta, o qual não mistura, o qual não tinha mistura, o qual era a palavra pura de Deus. Ainda que seja a exortação, ainda que seja a correção, ainda que seja a palavra que viria para castigar aquele povo, mas ele não renunciava à verdade. Ele pregava o que era para ser pregado. Então nós entendemos que um profeta de Deus, ele não só é apenas um profeta, mas ele é também um cientista de Deus nessa terra. Ele é o homem o qual traduz a mensagem que Deus requer que ele traz aos corações do povo de raça, tribos ou nações. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, meu amado irmão, é só para a gente entrar e trazer mais riqueza sobre o que fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, esse mesmo homem, profeta Isaías, no livro de Isaías também, no capítulo de número 11. Ali nós estávamos ali no 53 de Isaías, trazendo para cá, o capítulo 11, a partir do verso 1, onde ele disse o reino do descendente de Davi. Por que do reino do descendente de Davi? Davi, ele era da tribo de Judá. Davi tinha uma linhagem com Judá. Louvado seja o nome do Senhor. O pai de Davi, que era Jessé, era dali de Judá. O pai de Davi, digamos assim, que da linhagem de Jessé, pai de Davi, surgiria um rebento, cuja o Espírito de Deus repousaria sobre ele. Quem viu esse Espírito repousar sobre Jesus foi o próprio profeta João Batista. Porque o próprio Deus escolheu no ventre de sua mãe. E aquele homem foi preparado no deserto como o único e o maior profeta. Igual ele não houve, nunca haverá, igual João Batista. Mas considerando João Batista o maior profeta, mas por quê? João Batista não fez nenhum sinal de maravilha. João Batista não curou ninguém.
João Batista, ele não fez nenhum milagre, ele não ressuscitou mortos. João Batista não fez água jorrar da rocha. João Batista não fez o Mar Vermelho se abrir e nem Rio Jordão se abrir. João Batista não fez com que aquele paralítico andasse. Não, João Batista, ele não realizou nenhum milagre. Mas por que, irmão Eduardo, que o homem é um profeta, é o maior? Porque, meu amado irmão, João Batista era um homem de caráter. João Batista era um homem que não subnegava a verdade. João Batista era um profeta que falava a verdade em cima da lata. Doa tudo isso, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura de Deus? Para quem ele falava isso? Para os grandes mestres, para os grandes líderes, escribas e fariseus de Jerusalém. Então o homem foi aquele que foi lá no palácio do rei Herodes e advertiu ele o erro que ele estava em cobiça com a mulher de seu irmão. E ali findou o ministério de João Batista ali naquele lugar, porque de lá ele não saiu mais vivo. Então, meu amado irmão, olha o que diz Isaías, capítulo 11, verso de número 1. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, pai de Davi, e das suas raízes um rebento brotará. Aqui ele está profetizando o Messias, que ele sairia dessa tribo. Jesus, ele veio da tribo de Judá, se tornando o quê? O leão da tribo de Judá. Dali ele surgiu do tronco de Jessé, da linhagem de Jessé, né, de Davi. Ali surgiu Jesus, dessa descendência. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito de Elohim repousará sobre ele. Repousará sobre ele. E o Espírito de Deus repousará sobre ele. Deus, ele foi tão grato com seu Filho amado, que quando João Batista estava ali no Rio Jordão, aí vem ele em direção a João Batista. E quando João Batista olha e vê, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, aleluia, glória, manassu e a covarabachã, que tira o pecado do mundo. Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que eu vi antes deles, mas ele está antes de mim, o qual eu não sou digno nem de atar, que é isso, nem desamarrar as alpacas dos seus pés, as suas sandálias. Jesus vinha no propósito de ser batizado por João Batista. João Batista diz: Senhor, eu que cabeço de ser batizado por ti, vós vem a mim. João, deixe para que se cumpra as escrituras. Jesus necessitava de ser batizado? Não. Era um filho de Deus. Era um homem que já era cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Nós vamos ver aqui que o próprio Deus diz que o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Então, João Batista de bom acordo. Amém, que assim seja. E ali houve aquele batismo ali de Jesus. Afundou submersamente e emergiu e subiu. E quando de repente veio uma pomba, o Espírito de Deus em forma de um pombo repousar sobre ele. João Batista viu isso, porque o próprio Deus falou sobre isso a João Batista. João Batista não conhecia quem era Jesus, quem era o Filho de Deus. Mas Deus alertou João Batista: olha, João Batista, aquele em que você vê o meu Espírito pousar sobre ele, este é o meu Filho. Daí ouve. E do céu
uma grande voz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazi, em quem eu tanto amo, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. Olha o que Deus falou de Deus. Meu amado irmão, e houve um desprezo do ser humano para com Jesus. E houve uma rejeição do ser humano para com Jesus, que até hoje, em seus corações, há essas rejeições. Rejeitam Jesus, porque não quer admitir os seus erros, não quer reconhecer os seus pecados, as suas maldades, e não quer se arrepender dos seus maus caminhos e se converter a Cristo Jesus, porque não quer ter Ele como seu Senhor. Muito quer Jesus para dar riqueza, muito quer Jesus para operar milagre, para fazer cura, para libertar, mas não quer Ele para ser o seu Senhor, para ser o seu Salvador. Deixa eu dar um recado para você, meu amado, minhas amadas e meus irmãos. Não é Jesus, não somos nós que temos que aceitar Jesus, mas é nós que temos que dar o nosso jeito para que sejamos aceitos por Ele. Pecador somos nós, Ele é santo. Quem mora embaixo somos nós, Ele mora lá em cima. E sobre aquele que verdadeiramente se arrepende dos seus maus caminhos, sobre ele repousa o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Quer ver? E esse Espírito, versículo 2, e o Espírito de Elohim, o Senhor, repousará sobre ele. E o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona a verdade, saber o amor e o temor do Senhor. Nesse versículo de número 2, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmã Selma, irmão Alex, a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E nós temos que entender, meu amado irmão, que pregar a palavra de Deus não é gritaria, não é fazer barulho. Pregar a palavra de Deus é um estudo muito profundo. É um estudo da palavra de Deus. Não adianta gritar, não adianta pular, não adianta rodar. Porque o Espírito do Senhor, ele manifesta nos seus frutos. E quais são os frutos do Espírito Santo? É o amor, é o gozo, é a paz, é a mansidão, é a longanimidade, é a temperança. Então, quando você vê pessoa agitada correndo de um lado para o outro, pulando, rodando, meu amado irmão, quanto mais a pessoa é cheia do Espírito Santo, mais domínio próprio ela tem, mais paciência em falar da palavra de Deus, para que todos saiam dali robustos, cheios daquele entendimento da palavra de Deus. Não adianta gritar, não adianta rodar, rodopiar, ficar. Não adianta, porque o Espírito Santo de Deus, ele age com sabedoria. Está escrito aqui, o Espírito que dá sabedoria e que dá entendimento, que é isso, intelecto, discernimento da palavra de Deus. Se nós não estiver atentos, nós vamos agir mais no sentimento, na emoção, do que na razão. E quem serve a Deus, verdadeiramente, o sentimento e a emoção é um inimigo muito terrível para quem está ministrando uma palavra. Cuidado com o sentimento, cuidado, porque isso não opera a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ele age na sabedoria, ele age na razão. Então não adianta nós lermos um versículo da Bíblia e colocar o entendimento que está cautelando a pessoa a viver nos seus erros. Não adianta. Que está acobertando a pessoas a viver nos seus erros. Nós estamos sendo negligentes. Nós estamos sendo pessoas que estão ensinando não de conformidade à verdade. Nós estamos sendo pessoas que estão ensinando as pessoas a andar no caminho errado.
a viver nas suas práticas, nos seus prazeres, nos seus deleitos, nos concupiscências da sua carne. E o que a palavra nos adverte é que as tais pessoas assim não herdam o reino de Deus. Quem anda no prazer da carne não herda o reino de Deus. Idolatria, feitiçaria, bebedice, cultunaria, como se diz mais, muito mais coisa, lascívia, prostituição, porfia, ira. Aquele que pratica tais coisas assim, não herda o reino de Deus. Por quê, meus amados irmãos? Porque isso são obras da carne. Obras da carne não tem aliança com Deus. Quem pratica, quem vive nas obras da sua carne, pode estar dentro da igreja mais espiritual da face da terra. Mas se não se arrepender, se não produzir fruto digno de arrependimento dos seus atos, das suas ações, que te separam de Deus, em vão está dentro da igreja. Em vão está lendo a palavra. Em vão está em oração. São pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus, mas vivem na impiedade. E a palavra nos revela no livro de Provérbios que a oração dos ímpios, Deus abomina. É abominável aos olhos do Senhor. A Bíblia nos revela também que a maldição habita na casa do perverso, mas na casa do justo, do Senhor está o seu contentamento. Na casa do sincero está o contentamento do Senhor. Que é isso? O prazer de Deus. Então, meu amado irmão, nós observamos aqui que quem nos dá esse entendimento é o Espírito Santo de Deus. E quem está em Jesus recebe dele o seu Espírito. Então, não é por muito gritar, não é por muito rodar, pular, dançar, não sou contra isso, mas quem quiser fazer, que faça. Mas, no nosso entendimento, no nosso intelecto, o que a palavra nos revela, o fruto do Espírito Santo, que quanto mais nós é cheio do Espírito Santo de Deus, mais domínio próprio nós temos, mais paciente nós somos, mais amor, mais gozo, mais prazer de ensinar com retidão a palavra de Deus. Então, o amor, isso também nós observamos aqui esses 7 caracteres, essas 7 características que dá o Espírito Santo de Deus. Qual é o primeiro? A sabedoria. Conta aí um. A sabedoria é um aspecto, o entendimento é o 2, o conselho é o 3, o poder é o 4, o amor é o 5, o temor é o 6, e a inspiração que determina que vem do amor de Deus. Então nós observamos aí a verdade também é um aspecto na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é a sabedoria, o entendimento, a verdade, o amor e o temor. E o temor. O que a Bíblia nos revela no livro de Provérbios? Que o temor a Deus é o princípio da sabedoria e o entendimento da ciência. E o conhecimento é a ciência, é afastar-nos do mal. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o entendimento é afastar-se do mal. Quando nós temos temor a Deus, nós adquirimos sabedoria. Sabemos distinguir o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. Porque isso é o temor de Deus em nosso coração, que nos dá essa sabedoria. O amor, olha só o 3, o amor reverente a Deus será a segunda, será a fonte da nossa inspiração. Ele não julgará segundo a aparência.
Tem muitas pessoas julgando a aparência, meu irmão. Tem muitas pessoas julgando pelo lado de fora, mas não sabe como está o lado de dentro. Quer julgar? Julgue com a reta palavra de Deus. Tem muita gente aí que usa, não julgueis para que não seja julgado. Mas nós não julgamos. Quem serve a Deus verdadeiramente não julga a aparência, mas julga as atitudes e as ações que não estão de acordo com a palavra de Deus. E o julgar não é que nós estamos condenando, mas advertindo as pessoas a sair dos seus erros, a deixar aquele erro, porque aquele erro, aquele pecado, aquela situação está levando ela a entrar na porta larga, na porta da perdição e em destino à condenação eterna. Não estamos julgando, estamos alertando. E é isso que a palavra de Deus nos subsiste, nos ensina. É alertar o irmão a não cair no buraco. Porque onde há muitos cegos, não tem como guiar cego. Cego que guia cego, ambos cairão nos mesmos buracos. Essas pessoas que andam ensinando mentira, ensinando somente a aparência, elas mesmas estão caindo do buraco. Porque nem elas sabem o que estão falando. Então, por isso, meu amado irmão, a Bíblia nos revela que o povo de Deus é destruído pela falta do conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. As obras da carne condenam, meu amado. As obras da carne é a condenação de toda a alma. E nós temos que lutar para vencer essas obras todos os dias. Porque a carne sempre está latejando a nos inclinar para fazer as coisas erradas, a pecar contra Deus. E nós temos que estar sempre mortificando a nossa carne, para que o Espírito seja elevado em nossa vida. Porque quem tem que nos governar é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo da verdade. Aquele que nos ensina sobre a tal verdade, sobre toda a verdade. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, meu amado irmão, quem nos dá esse regozijo não é a carne, é o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas não pregam sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é tão importante quanto Deus, quanto Jesus, porque ele é a terceira pessoa da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Jesus e seu Espírito, se tornando um só Deus. São três, mas se tornando um só Deus. Deus, ele nos enviou o seu Filho. O seu Filho nos deu o seu Espírito. E o Espírito de Deus é quem nos ensina a chamar Abba Pai. É o Espírito Santo de Deus. Ninguém chama Deus de Pai pela carne, se o Espírito de Deus não estiver comigo. Ninguém diz que Jesus é maldito pelo Espírito Santo de Deus, mas que ele é Salvador. Que ele é um único, está dentro do Pai. Então, o amor reverente a Elohim será fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Tem muitas pessoas que fulano vem falar mal de fulano para você e as pessoas acatam. E as pessoas vão lá tirar satisfação. Não podemos ser assim. Nós temos que procurar a verdade, para que a gente possamos poder tirar uma satisfação. Tem que saber se aquilo é verdade. Como eu vou saber? Fulano, fica aqui.
Você está falando que fulano falou mal de mim, né? Então espera aí que eu vou mandar chamar fulano para vir até aqui para nós tirar limpa essa história. Aí eu quero ver, meu amado. Aí eu quero ver quem verdadeiramente está inventando com o nome de quem. Se fulano baixou a cabeça e dizer não precisa, não precisa, é só apenas pessoas que querem trazer contenda para sua casa com fulano. Nós temos que ter muito cuidado. Não pelo ouvir. Uma coisa é a gente ver, e uma coisa é chegar a pessoa falando mal de ciclano. Meu irmão, faz o seguinte, já que a pessoa está assim, vai orar por ela, vai jejuar por ela. Ela está precisando é de Deus. Ora para que Deus liberte ela dessa situação. Então nós não podemos viver de mexerico, porque essas pessoas são mexeriqueiras. É o leve e traga para trazer contenda para dentro da nossa casa. Nós temos que ter cuidado com esse tipo de pessoa. Não podemos julgar pelo que ela fala, pelo que nós ouvimos. Mas quando nossos olhos vê, aí é outra coisa diferente. Aí é algo que nós estamos vendo e nós temos certeza. Aí sim, podemos julgar aquela situação de conformidade com a verdade. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Mas, antes, julgará com retidão, carinho, todos os necessitados com justiça. Tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado. Como se fosse um cajado. Ferirá a terra. E com o sopro da sua boca exterminará o ímpio. Olha só, todas essas pessoas que trazem contenda, todas essas pessoas que andam ao contrário da palavra de Deus, que dizem que conhecem. Essa palavra não é para a pessoa do mundo, é para a pessoa que dizem ser de Deus. É palavra para o povo de Deus. Como não falar do povo de Deus? Se a palavra é referente ao povo de Deus. Se é o povo de Deus que rebeliam contra a palavra. Se é o povo de Deus que se levantam contra os verdadeiros. Se é o povo de Deus que tem prazer na injustiça do que na verdade. Se é o povo de Deus que gosta de ver o mal e não praticar o bem. Como não trazer as mensagens de exortação, de correção, para disciplinar as pessoas a sair dos seus erros? Não tem como. Porque as pessoas de Deus que praticam tamanha aberração diante do Senhor. São as pessoas de Deus que praticam abominações aos olhos de Deus. São as pessoas de Deus que estão lá na prostituição, que estão lá no adultério, que estão lá passando de um casamento para outro, para outro e para outro. São eles que andam errante, ensinando o povo de Deus a errar. E não acertando uma porta estreita, que o caminho é apertado. A porta não passa por reforma. A porta vai continuar estreita. E cada dia que passa, ela vai se estreitar mais. Quem tiver prazer em querer entrar nessa porta, o seu orgulho não vai entrar. A sua soberba não vai entrar. A sua, o seu rancor não vai entrar. As suas riquezas não vai entrar. Tem que deixar tudo isso para trás. Isso é, se você quer entrar no reino de Deus, tem que renunciar tudo aquilo que pertence ao mundo, ao sistema mundano. Tem que renunciar todos os prazeres das vossas carnes, toda a imundícia que se torna impura diante dos olhos de Deus. Nós temos que nos purificar e nos santificar e nos consagrar. Porque o Senhor diz a Josué, quando foi fazer a travessia do Rio Jordão, lá em capítulo 3 de Josué, versículo 5, Josué dá uma fruta bem sucedida para aquele povo. Santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor, vossos olhos verá, o Senhor se manifestar no meio de vós. Houve propósito, houve jejum,
houve oração. Eles não chegaram. Os levitas e os sacerdotes, eles não chegaram já passando o Rio Jordão, não. Eles acamparam ali na beira do rio, primeiramente, esperando a ordem do Senhor. Tem muitas pessoas passando sem antes ouvir a ordem de Deus. Estão se afogando nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas dificuldades. Por quê? Porque decidiu ir na força do seu braço. Não esperou a ordem de Deus. Não esperou a ordem do Senhor. Estão se afogando nas suas lutas. Na adversidade do dia a dia, estão perdendo batalha, o povo de Deus. O povo de Deus estão perdendo batalha. Porque não querem dar ouvido à voz do Senhor. Porque não querem mais praticar. Estão confiando nos seus pastores. Estão confiando em fulano e em ciclano. Não parem. Não deixem de confiar em Deus para confiar no homem. Porque a Bíblia nos revela que maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne a sua força. Não podemos confiar na força do nosso braço. Nós somos mortal. Nós somos mortal. Nós temos que confiar no Senhor dos Exércitos. A Ele a honra, a glória e o louvor. A Ele a adoração. A Ele é digno. Então, quando vem a ordem do Senhor, olha, aqueles soldados passaram ali no meio do povo e trouxe uma mensagem de Josué. Olha, quando vocês vides os levitas e os sacerdotes se levantar com a arca do Senhor, da aliança de Deus, e começar a andar, levantai-vos e segue-vos. Pediu para seguir. Se é para seguir, a presença de Deus, ela tem que estar em nossa frente. Tem muitas pessoas colocando o carro na frente dos bois. Tem muitas pessoas colocando a sua sabedoria acima da de Deus. Tem muitas pessoas querendo ser mais, querendo ser o tal. Não vai entrar. Não vai entrar. Não vai passar. Não vai conseguir entrar pela porta estreita. Não vai passar dessa forma. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda bramando ao nosso derredor, caçando a quem possa tragar. Ele está tragando muito, irmão. O diabo está tragando muito. Muita família, muito casamento, muitos cristãos estão desistindo no meio da caminhada. E ele disse, e o que ele disse mais para aquele povo? Olha, e não se aproxime muito perto deles. Entre você e a aliança vai ter uma distância, um distanciamento. Vocês vão seguir. Digamos ali que é de 12 côvados. Uma distância de 12 côvados entre você e a arca da aliança. Porque por esse caminho que vós estão passando, jamais tornareis a passar nele de novo. Meu amado irmãos, se nós olharmos no Novo Testamento, Jesus, ele fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser o seu discípulo. Não é digno de Jesus. Se nós trazermos lá de Josué capítulo 3 e trazer para o novo mandamento, nós vamos ver que Jesus nos adverte em todas as maneiras. Não adianta excluir o velho mandamento. Se quer conhecer o novo mandamento, primeiro tem que conhecer o velho mandamento. Porque o velho mandamento é que serve de o que é isso? É o caminho para nós chegar até Jesus. Para nós chegar até Jesus, nós temos que conhecer o velho mandamento. Tanto o velho como o novo, ambos,
são a lei do Senhor, são mandamentos de Deus. Não exclua o velho mandamento de maneira alguma. Nele você vai aprender a caminhar no novo mandamento. Meu amado irmão, se a gente não conhecer o velho mandamento, nós não vamos conhecer o novo. Para nós chegar a Jesus, e depois de Jesus, que nós chegaremos ao Pai. Que o próprio Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. O que é isso? É renúncia. Renunciar, abominar, porque as suas paixões, as suas vontades, a concupiscência das vossas carnes, é abominar tudo aquilo que nos separa de Deus. Estamos em imperfeição. Somos pessoas também que temos virtude. E a virtude que nós temos com sinceridade diante de Deus, ela encobre todas as imperfeições da nossa vida. Se nós verdadeiramente estamos em Cristo, e a sua palavra está em nós, pedireis no nome dele, e assim o Pai nos concederá. Quem é Deus? Não tem como nós nos apresentar diretamente a Deus, mas é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós chegamos a Deus. É por meio de Jesus que nós chegamos a Deus. E é Ele que vai nos levar diretamente ao Pai. Ele diz, lá no livro de João: todos aqueles que vêm a mim, porque é concedido pelo meu Pai, e de maneira alguma eu lançarei fora. Quem vem a Jesus, porque o Espírito Santo de Deus já convenceu. Convenceu de quê? Dos seus erros, da sua injustiça, dos seus pecados. E ele verdadeiramente se convenceu e se converteu a Cristo Jesus. Chegamos em Jesus. Nós confessamos ele. Mas, na verdade, nós temos, além de nós confessarmos Jesus, nós temos que nos esforçar para que ele nos aceite, para que nós venhamos achar graça diante dos olhos dele, e ele veja sinceridade em nós, mudança, transformação, regeneração, e assim ser um seguidor de Jesus, e assim nos tornamos o seu discípulo. É isso que nós somos. Nós somos cientistas de Deus nessa terra. Todo aquele que prega a verdade, e que não renuncia à verdade, e que serve a Deus verdadeiramente, são cientistas de Deus na terra. Profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, que temem o Senhor verdadeiramente, e que não abomina, e que não rejeita, e que não deixa de falar a verdade. Prega a verdade, doa a quem doer, porque é a verdade que cura, é a verdade que liberta, é a verdade que restaura, é a verdade que dá vida e que salva. E sem ela, nós não vamos chegar em céu algum. Sem ela, nós não vamos chegar naquele lugar que Jesus disse: vou eu preparar lugar, porque aonde eu estiver, para que vós estejais também. Se nós continuarmos praticando as coisas horrendas, nós não vamos entrar lá, não vamos chegar lá onde Jesus foi preparar esse lugar. Imagina ele falando para as ovelhas: bendita do meu Pai, recebei por herança aquilo que o Senhor tem feito antes mesmo do surgimento do mundo. O Senhor já preparou lugar, meu amor. O Senhor já preparou lugar. Nós almejamos o céu. Nós almejamos a Nova Jerusalém. Mas nós não podemos esquecer que nós queremos estar onde Jesus está. E se Jesus descer aqui para a terra? Nós queremos estar aqui na terra. Se não for o céu, que Jesus foi preparar esse lugar. Porque a Bíblia nos revela sobre uma cidade santa, chamada Nova Jerusalém, que está preparada no mundo espiritual e descerá sobre essa terra. Então, meu amado irmão, o céu será esse. O céu será esse. Almeje a sua entrada na Nova Jerusalém, na cidade santa do Senhor. Na cidade santa de Deus.
a cidade que descerá do céu, porque essa terra e esse céu será consumida pelo fogo. O fogo vai destruir, está lá em Pedro. Segunda Pedro está essa mensagem. Será destruída com fogo. E todas as impiedades, todos os ímpios, todos os falsos profetas, todos os falsos mestres, todos os falsos pastores, todos aqueles que usaram, usurparam da mensagem, que roubaram, que saquearam as ovelhas do Senhor, que consumiram a lã e que tiraram proveito, venderam a palavra de Deus, venderam a unção de Deus que não são deles. Porque nenhum homem na face da terra tem o direito de vender aquilo que não é dele. A palavra de Deus. E tem muitas pessoas comercializando ela. No lugar dessas pessoas, meus amados irmãos, se não se arrepender desse tamanho atos, que é abominável aos olhos do Senhor, o lugar dele está reservado no tormento eterno. Está condenando? Não, não estou condenando. Se nós ler a palavra de Deus, é ela que vai trazer juízo naquele grande dia. Naqueles dias, o Senhor dará ordem aos seus anjos para reunir toda a terra, todo ser humano da face da terra. Assim como o bode ajunta todas as ovelhas e faz uma separação. As ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E o que eles dirão? Bendita do meu Pai. Recebei por herança o que o Senhor tem feito antes mesmo da fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me o que comer. Tive sede e me deste de beber. Tive nu e me vestiste. Estrangeiro hospedaste-me. Na prisão foste me ver. No hospital, doente, foste me visitar. Que esses dirão ao seu Senhor: Senhor, quando nós tivemos com fome, tivemos que comer. Tivemos com sede, demos de beber. Tivemos nu, te demos de vestir. Estrangeiro, hospedamos-te. Na prisão, fomos te visitar. Lá no hospital, foste te ver. E ele diz: a esse dirão assim: bendita do meu Pai. O que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim também o fizeste. Entra no gozo do seu Senhor. E semelhantemente dirão aos que estão à sua esquerda, que são os bodes. O que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, que eu não vos conheço. Preparado para ti está o quê? O lago de fogo que foi feito para Satanás e os seus anjos caídos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do Pai. Mas, Senhor, em seu nome não profetizamos, em seu nome não curamos, em seu nome não fizemos maravilha, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Ei, meus amados irmãos, isso é triste, isso é doído, isso não é bom, isso é algo terrível. São pegos de surpresa essas pessoas que não querem se arrepender. O amanhã pertence a Deus. Procure uma igreja hoje. Renove a sua aliança com o Senhor. As coisas se apertam. O sistema cada dia se torna pior. A corrupção tem crescido de tamanha maneira. Os falsos, os heréticos, que ensinam mentira, heresias, têm crescido muito na face da terra. Os verdadeiros estão aí para combater, mas já chegou os comichões dos ouvidos de muitos, que não estão ouvindo a verdade. Para ele, os falsos são os verdadeiros. Os verdadeiros são os falsos. Os mentirosos são os verdadeiros. E os verdadeiros são os mentirosos. Mas para Deus não é assim. Para eles, o que pregam, o que profetizam, prosperidade, é quem é verdadeiro de Deus. Mas o que profetizam o arrependimento são os falsos. Porque já chegaram omissões aos seus ouvidos. Porque te fez desviar da verdade.
profanando a vossa fé em Deus, buscando para si mestres e doutores que trazem fábulas, engano, heresia e mentira, que agradam os seus ouvidos e confortem o seu coração, seguidores de doutrina de Baal, de doutrinas de demônios. Meu Deus, o que é isso? Está lá em Timóteo essa mensagem. Está lá em Timóteo. Profanaram a verdade. Preferem a mentira. Preferem os falsos. Meu amado irmão, é tempo de buscar o Senhor enquanto possa achar. É tempo de invocar o nome dele enquanto ele possa ouvir. É tempo de se arrepender dos seus erros, de se converter dos seus maus caminhos e retornar para o Senhor com corpo, alma e espírito. O servirtir aquele que vive e que reina para todo sempre. Aquele que foi morto e ressuscitou dentre os mortos e vive para a eternidade. Está à destra do Pai, à direita de Deus, do autor e consumador da fé. Aquele que entregou a sua vida ali no Calvário pelo resgate de todos aqueles que nele crê, pelo resgate de todos aqueles que têm confessado ele como seu Senhor, como seu Salvador, e têm verdadeiramente seguido a Jesus, e não negou ele por A e nem por B, mas permaneceu com a sua pouca força na fidelidade, sendo leal ao seu Senhor, sendo leal ao seu ministério, sendo leal aonde você congrega. Não fala mal dos seus pastores, não fala mal do seu líder, não fala mal daquela mulher que prega a palavra de Deus, não fala mal daquela criança que está sendo usada para te falar algo de Deus. Dá ouvido, inclina o seu ouvido, é que atrás de ti ouvirá uma voz. Esse é o caminho, andai por ele. Não estribe nem para a direita nem para a esquerda, mas olhai para frente. O nosso alvo é Jesus. Muitas pessoas erraram o alvo. Muitos erraram o alvo e desviou-se do caminho da verdade. Se perdeu. Andam errante e não quer mais procurar o caminho de volta à santidade. Querem viver só na aceitação, achando que só aceitar já está salvo. Não, meu amado, não está salvo. Não está salvo. Agrego muito dizer, mas não está salvo. Aquele que conserva a sua salvação permanece na pessoa de Jesus. Deus fala sempre: enquanto vós for comigo, eu serei contigo. Mas no momento em que virar as costas para mim, para servirdes a outros deuses, a imagem cuspida, fudida, feita à mão do homem, eu virarei a costa para ti. Idolatria. O pai não é culpado pelos pecados dos filhos, e meus filhos é culpado pelo pecado do pai. Naquele grande dia, todos vão ser convocados, todos vão se apresentar e será subjugado segundo as tuas obras, segundo o seu trabalho. Todos vão ser recompensados, independentemente de quem serve a Cristo e de quem não serve. Mas o bom mesmo é servir ao Senhor Jesus. O bom mesmo é obedecer aos seus estatutos e os seus mandamentos. Que as bênçãos do Senhor, ela que nos enriquece, e com ela não traz tudo. A bênção do Senhor. E o homem íntegro, e a bênção do homem sincero, ela é dos filhos para os filhos dos filhos. Mas a bênção do perverso, a riqueza do perverso, é para ser depositada na conta do justo. Meu amado irmãos, a Bíblia é recheada de promessas de Deus. De Gênesis e Apocalipse. É só promessa. Não queira, meu amado irmão, seguir os maus exemplos daqueles homens que falharam lá. Ali é para nós aprender a não praticar o que eles praticaram. Não pegue o exemplo mal de Davi. Não pegue o exemplo mal de Sansão.
Não pegue o exemplo mal de Salomão. Não pegue o exemplo daqueles que não continuou na justiça com Deus, que errou no caminho, mas houve salvação porque se arrependeu. Nós não podemos pegar, mas Davi, ele cometeu adultério. Não é por isso que nós vamos cometer, não. Ali é alertando para a gente não praticar. Veja lá que a espada, ela não se apartou da casa de Davi, ela nunca se apartou. Quem anda no pecado, a espada de Deus nunca se aparta. Vai passando. Por quê? Nós somos sacerdotes da casa real. Nós somos o homem espiritual da nossa casa. Não podemos viver na prática do pecado. Porque se eu estou no mau caminho, na minha casa tudo vai mal. Na minha casa tudo vai mal. A espada estava sobre toda, até hoje, os descendentes de Davi. A maldição que veio a todo mundo. Lá no Jardim do Éden, só precisou Adão pecar uma vez para que o Senhor amaldiçoasse toda a terra. Não precisou ele pecar 1, 2, 3 vezes, 10 vezes, não. Foi somente uma vez que ele pecou e que condenou toda a terra. Toda a terra. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos buscar compreender ela. Vamos ser participantes dessa glória do Senhor. Com temor e com fervor na presença de Deus. Avante nós vamos. A Nova Jerusalém entraremos. Ainda que a porta seja estreita, mas nós temos que nos estreitar mais ainda para entrarmos por essa porta. Porque está escrito que estreita é a porta e apertado é o caminho. E poucos são os que entram por essa porta. Porque larga e espaçosa é o caminho da perdição. E muitos são os que entram por essa porta. Sabe quem é que entra? Aqueles que andam nas obras da carne. Estão entrando pela porta larga. E têm prazer nas obras da carne. Estão entrando por essa porta larga. Mas aquele que renuncia a tudo isso, ele está se esforçando no aperfeiçoamento para entrar na porta estreita. No caminho apertado. Ainda que tenha espinho, mas nós vamos arrumando nossas imperfeições no caminho da verdade, da justiça do Senhor. Vale a pena. Vale a pena lutar por sua salvação. Vale a pena lutar por sua família, para que entre também junto conosco na Nova Jerusalém. Não depende de mim, depende de cada um de nós. A nossa salvação é individual. E cada um tem que buscar pela sua, tem que lutar pela sua. E olha que o nosso Senhor Jesus disse que o reino de Deus, ele é tomado à força. Então não fique, eu aceitei Jesus e vai cruzar seu braço, não. Vai lutar pelo seu pedacinho lá na Nova Jerusalém, para que nós possamos juntos entrar nele. O prazer de Deus não está em ver aqueles pecadores, aqueles ímpios na condenação, mas que eles se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos e retornem ao caminho da verdade, obedecer ao Senhor, buscar a justiça, servir a Cristo Jesus. É isso que eu sinto. Amém? E essa é a mensagem que o Espírito Santo de Deus trouxe hoje ao meu coração para compartilhar com vocês. Amém? Quem compreendeu essa mensagem, deixa aí o seu amém. É uma mensagem muito forte, meu irmão, da parte de Deus, que veio para o meu coração. E olha que eu não preparei nada disso. Não era isso que eu queria falar. Mas o Senhor diz que nós só temos que abrir a boca, porque as palavras é Ele que coloca. É Ele que nos enche. Então é o Espírito Santo de Deus que está falando. Quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito do Senhor diz às igrejas nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa maravilha. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, meu Deus, nesse momento, pelo louvor, pela oração, por essa palavra maravilhosa, essa palavra, por esse maná que desceu quentinho do seu trono para os nossos corações, Pai. Aonde essa mensagem chegar, meu Deus, que o Senhor venha abençoar os ouvintes, que o Senhor venha libertar, venha curar, venha restaurar. Meu Deus, toma a vida do meu irmão Alex em tuas mãos. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, segundo a tua bondade e misericórdia, esteja estendendo as tuas mãos sobre esse lar. Meu Deus, curando, libertando e restaurando, tirando toda a avareza, toda a inveja, Senhor, toda dureza de coração, tudo aquilo, meu Pai, que vem para intervir, tudo aquilo que vem de utensílio, meu Deus, para apartar do seu caminho. Meu Deus, trabalha no coração, faz uma grande obra dentro desse lar, a quebrantamento, Senhor. Desperta, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Ensina, capacita, derrama do teu Espírito, encha da tua presença, dá renovo, Senhor, fortalece por meio do teu Espírito Santo. Abençoa os planos, abençoa os projetos, espiritualmente e fisicamente, Senhor. Eu declaro as bênçãos sem medida, recalcada, sacudida, transbordante, bênçãos espirituais. Alcança, Senhor, essa vida, essa família, alcança esse lar, dá livramento de todo mal, dá proteção, Senhor, que as tuas bênçãos estejam derramadas sobre essa vida. Toma a vida ali, Senhor, da irmã Selma, que o Senhor possa, meu Deus, ir capacitando na tua obra, levantando, Senhor, não sei como, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o desejo do coração, mas que o Senhor possa, meu Deus, ir ensinando, capacitando, segundo a tua bondade, segundo a tua misericórdia. Meu Deus, que o Senhor possa libertando a família, liberta os filhos, liberta, Senhor, das coisas que não são, que não vem da parte do Senhor. Liberta de tudo aquilo, meu Deus, que é abominável, que é engano, que é aparência, que é de mentira. Pai, liberta de tudo aquilo, meu Pai, que leva eles a se perder no caminho errante, meu Deus. Faz uma grande obra de libertação dentro dessa casa, dessa família. Traz uma mudança, transformação. Desperta no coração deles o desejo, meu Pai, de retornar o caminho, aonde, meu Deus, ele se perdeu naquele caminho, no primeiro amor, Senhor. Traz à tona, Senhor. Faz segundo a tua vontade e apraz, Senhor, para a tua obra, para a tua casa, para ser instrumento em tuas mãos. Meu Deus, eu determino na minha casa as tuas bênçãos sobre meus filhos, sobre a minha esposa, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro restauração, eu declaro, meu Pai, sabedoria da parte do Senhor. Eu declaro as tuas bênçãos transbordantes. Supre, Senhor, as nossas necessidades, segundo a tua riqueza, por intermédio do teu Filho amado, Jesus Cristo. Toma a vida da irmã Tereza, a vida ali do irmão, do esposo dela em tuas mãos, Senhor Francisco, que o Senhor, meu Deus, trabalha no coração, na quebra, meu Pai, o coração de pedra, vai destruindo toda a avareza, tudo aquilo, meu Pai, que não provém de ti. Meu Deus, traz, Senhor, faz a tua obra, liberta, cura, restaura, traz, meu Pai, para o teu reino. Visita ali o Ministério Leão da tribo de Judá, visita o Ministério Jesus Salvação e Vida. Visita, meu Pai, o ministério ali do irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, do irmão Edivaldo e a sua esposa Marli. Visita os ministérios onde eles congregam. Visita ali o pastor Kleber. Visita o irmão José, Senhor, lá na Bahia. Visita a sua esposa Simária. Visita, meu Deus, a obra que o Senhor tem com ele. Capacita, Senhor, ainda mais, dando sabedoria, conhecimento e graça. Renovo, fortalecimento, revestimento das tuas armaduras, Senhor. Nos fortalece na tua força. Visita ali o irmão Elfas, visita, meu Pai, a irmã Tacília, a sua família, visita ali a irmã Mônica, o irmão João, a irmã Cláudia, que vai estar se casando por esses dias, Senhor, que o Senhor visita ali, Senhor, Formosa do Rio Preto, visita ali o
Visita ali o prefeito, o Nel Araújo. Visita, Senhor, que o Senhor, meu Deus, trabalhe no coração daquele homem, para que por meio dele venha abençoar ali os povoados, meu Pai, ao redor, que ele não venha fazer acepções de pessoas, de quem votou, de quem não votou, mas que ele seja, meu Pai, dirigido a abençoar e a conceder ajuda, meu Pai, aos necessitados. Visita ali Anápolis, meu Pai, nosso parente ali, visita a família do irmão Rodinei, visita ali a família da irmã Dali, que o Senhor continue trabalhando com cura, com libertação, com restauração. Visita Taguatinga, visita esse setor, visita ali o cenário, visita, Senhor, o plano, visita Águas Lindas, meu Deus, e todo o plano diabólico, todo o projeto de Satanás vinha sendo quebrado, destruído, meu Deus, toda a ação das trevas no reino espiritual contra o teu povo. Visita a nação, visita Israel, que haja paz nas muralhas de Jerusalém, Pai, aonde esses países que estão em guerra, que a paz venha ser proclamada, Senhor, em nome de Jesus. Nós determinamos, meu Pai, procurai a paz da cidade e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai, nos ajuda a te servir, nos ajuda a te buscar, nos ajuda a andar na tua presença, Pai. Nos dá sabedoria e entendimento, nos enche, Senhor, da tua graça. Nós determinamos nessa noite que eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Todavia, Senhor, não que seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E todos que creiam, digam amém. Amém, meus amados irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meu irmão Alex, irmã Selma, e todos aqueles que vão mais tardar ouvir essa mensagem, vão ouvir essa live. Meu amado irmão, compartilhe essa mensagem no seu grupo, no seu WhatsApp, compartilhe aí no seu Facebook, lá no seu Instagram. Compartilhe, meu amado. Tem muitas pessoas por aí que precisam também de ouvir essa mensagem. Se essa mensagem foi uma bênção para você, com toda certeza você também será um canal de bênção para outras pessoas que estão ouvindo essa mensagem, amém? Eu sei que é prolongada, mas nós não colocamos barreira na ação do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Nós só apenas obedecemos a ordem daquele que nos ordenou, que nos dá a ordem. Só obedecemos ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Paz e a graça.